E aí nós vamos fazer da seguinte maneira. É, Nós vamos fazer assim. A página 94, nós temos a questão um e 2. Eu darei 5 minutos para vocês fazerem, para que na hora da correção vocês possam participar. Porque se nós fizermos juntos, eu vou acabar dando sempre as respostas e o foco não é esse. Então eu peço a gentileza que vocês, nesses 5 minutos, vocês façam essa página. Quando acabar o tempo, a gente corrige junto, ok? Depois a gente faz a página 95 e assim por diante, tá bom? E eu quero passar um exercício no caderno para casa ainda, então vamos acelerar, tá legal? Então vamos lá, são Ok, ok. 8h11. Aí vocês terão 5 minutos, 8h16, tá bom? Só vou me mutar.
Vamos lá. 8h16. Posso começar? Bom, na número 1, a resposta a ser assinalada seria a letra C. Essa está de acordo com a norma padrão. Lembrando que regência nominal foi uma das primeiras matérias que nós vimos no módulo 4, né, no quarto bimestre, e nada mais é a relação de sentido que se estabelece entre os nomes e as preposições que acompanham esses nomes, né? Então, aqui está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é a letra C, porque na letra A, compatível é compatível com alguma coisa e não compatível ao. Está errado, tá? Oh, meu Deus. O negócio está fazendo barulho horrível. E aí, lá embaixo, nós temos assim: pesquisas indicam que a mídia impressa ainda é preferível do que a internet. É a questão do verbo preferir, né? Que a gente aqui foi substituído o nome, preferível, mas a gente já aprendeu que quando a gente prefere a alguma coisa e não do que, mais do que, porque não existe preferir menos do que alguma coisa. E a última há sites não confiáveis que são propensos em darem informações apressadas. São propensos a darem. Quem é propenso a alguma coisa, tá? Então, aqui melhor se encaixa aí, segundo a norma padrão. Isso aqui me enlouquece. É a letra C. Na número 2, medo de avião. Toda vez que acontece um desastre aéreo, triplica o pânico daqueles que já costumam temer a caminho do aeroporto. Mas o olhar para as estatísticas pode ser tranquilizador. Letra A seria uma resposta pessoal, de nível oral, então a gente vai pular. Se você tem medo de avião, se não, enfim. Estou com o estabilizador no meu pé para ele parar de fazer barulho. Ó. Meu Deus. Na letra B, em sua opinião, por que olhar para as estatísticas pode ser tranquilizador? E de acordo com as estatísticas, não é recorrente de aviões caírem. Isso aí. Principalmente quando a gente vai viajar de avião, é meio que tranquilizador a gente olhar as estatísticas, né? Que é a bem da verdade que o avião continua sendo o transporte, né, mais seguro do mundo. É o que menos tem acidente. Então, é uma estatística realmente tranquilizadora. Minha filha falou, mas se o avião cair? Eu precisaria olhar para as estatísticas mais 20 vezes. Então, coloquem, porque as estatísticas apontam que as quedas são raras. Então, porque o acidente com os aviões são raros, enfim. Escrevam isso aí, por favor. Na letra C, estamos entrando agora, já antecipado já para a segunda aula, né? Releia algumas expressões retiradas do texto. De avião, do aeroporto e para as estatísticas. Essas expressões se referem a quais palavras? Elas estão ligadas a quem? De avião. Está se referindo a qual palavra? Medo. Muito bem, Iago. Do aeroporto se refere a qual palavra? A caminho. Isso aí, show de bola. E para as estatísticas se refere a qual palavra?
Um olhar. Exatamente. Muito obrigada. É isso aí. Então, a página 94 já foi. Vamos fazer a mesma coisa com a página 95. São 8h21. Quando for 8h26, eu volto. Vai. Eu abro o meu microfone. Vamos lá, queridos. Página 95, letra D. Essas expressões exercem que função em relação às palavras às que se referem? Como a gente vem trabalhando com regência nominal,
Então, elas complementam as palavras que elas estão se referindo. Então, vocês coloquem aí, elas complementam as palavras que elas se referem. Complementam o sentido. Medo de avião, enfim. A outra que Iago nos disse foi caminho do aeroporto. E, por último, olhar para as estatísticas. Na letra E, a que classe gramatical pertencem as palavras às quais esses termos se referem? Medo, caminho e olhar. Verbo? São o quê? Verbo. Não. Medo, caminho e olhar aí, eles funcionam como substantivo. Professora, por que olhar aí está como substantivo? Se vocês repararem na questão olhar, o que vem antes da palavra olhar? Para. Observem no trecho medo de avião. O que vem antes da palavra olhar? Uma preposição. Um é artigo indefinido. Então, toda vez que o verbo vem acompanhado de um artigo, ele deixa de ser verbo e, naquele momento, ele passa a ser uma palavra substantivada. Então, olhar é verbo? Sim. Eu olho, tu olhas, ele olha, mas, nesta frase, a palavra olhar está acompanhada de um artigo. Então, neste momento, olhar está funcionando como uma palavra, um termo substantivado. Então, equivale a um substantivo. Por que isso? Porque veio acompanhado de um artigo indefinido, ou definido ou indefinido, independente do artigo, mas veio acompanhado de um artigo. Então, na letra E, medo, caminho e olhar são classificados como substantivos. Confundi. Na número 3, nós temos uma cena, precisamos mudar de casa. Aí o rapaz fala, precisamos mudar nossos hábitos. Letra A. Qual é o sentido do verbo mudar usado na fala da mulher? Quando ela diz que eles precisam mudar de casa, eles precisam sair dali, né? Sentido de trocar de moradia, de trocar de casa mesmo. Vão viver em outro lugar. Eu botei assim, é no sentido de ir para outro ar. Isso, muito bem. E na letra B, por que a mulher faz essa afirmação? Devido à enchente que está tampando sua casa. Exatamente. Eu sei que as respostas parecem óbvias, mas essas que são as respostas. Então, exatamente. Aí na letra C, qual é o sentido do verbo mudar usado pelo homem? De modificar suas atitudes para viver melhor. Iago, muito bom. Mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes, transformar as suas atitudes, o seu modo de vida. Exatamente. E na letra D, por que o homem faz essa afirmação? Que é por causa dos lixos e sujeiras na rua que a rua enche. Porque se a gente analisar, a enchente aqui ela está repleta de lixo, né? E o lixo, ele é produzido pelo ser humano. Então, por isso que ele diz que precisamos mudar os nossos hábitos. Então, na letra D, ele fala, né? Ele se refere que a enchente é a consequência dos atos humanos. Ok? Na letra E, observem, o verbo é o mesmo, mudar. No entanto, na letra E, a pergunta é a seguinte: a regência dos dois verbos é a mesma? Não, não é a mesma. Aí teríamos que explicar. Não é a mesma. O verbo mudar pela mulher, usado pela mulher, ele pede uma preposição. Mudar de casa. De é uma preposição. Então, o verbo mudar usado pela mulher, ele exige uma preposição.
Na hora da explicação, eu posso colocar assim, que é por conta que eles expressam sentidos diferentes. Um utiliza preposição e o outro não. Completa assim. Já o verbo, quando usado pelo homem, não exige preposição. Reparem, precisamos mudar nossos hábitos. Nossos não é preposição. Tá? Ou seja, por mais que seja o mesmo verbo, eles possuem sentidos diferentes. Tá? Então, essa também está ok. Graças a Deus, estamos terminando o nosso módulo hoje. Isso é muito bom para a gente. Na página 96, nós temos a questão 4. Observem. Essa página 96 é só de leitura. Observem. Leia como o dicionário Aurélio explica o significado e o uso dos seguintes verbos. Aí nós temos o verbo atender, o verbo desfrutar, o verbo precisar, proceder, revidar e visar. Aí agora nós teríamos que considerar os seguintes períodos. O caçador, depois de visar ao lobo na floresta, parou para revidar ao chamado dos companheiros de caça. Esse visar aí tem a função de olhar, né? De prestar atenção. Número 2. Depois de precisar os detalhes do contrato, o vendedor pediu aos interessados que aguardassem, pois teria de atender o chamado do escritório. Depois de precisar os detalhes do contrato, esse precisar aí está com o sentido de observar, tá? Então, indica exatidão, ficar observando, ficar analisando, tá? Ir ponto a ponto naquele contrato. Número 3. Para revidar as investidas dos clientes. Espera aí que o meu celular está acabando a bateria. Só um minuto. Vou colocar aqui. Porque eu começo com 100%, 8 horas da manhã. 8h33 já está com 20. Maravilhoso, né? Esse é o iPhone. Para revidar as investidas dos clientes, o gerente adiou o início da liquidação e procedeu à investigação do percentual de aumentos de preço praticado pela loja, o que permitiu que os funcionários desfrutassem de algumas horas extras de descanso. Aqui nós temos dois verbos em questão. Proceder aí. O que acontece com o proceder? O gerente adiou o início da liquidação e procedeu à investigação. Ele continuou com a investigação. Ele não parou com ela. E o outro, permitiu que os funcionários desfrutassem de algumas horas. Desfrutar aí significa aproveitar, ok? Então, na número 4, os representantes do povo demoram a atender às demandas dos cidadãos, mas sabem desfrutar as benesses do poder. Esses benesses aqui são as boas coisas, tá? Aqui, por mais que não tenha o significado, mas é isso que significa. Qual é o verbo que estamos vendo aqui? Demoram a atender aqui no caso. Os representantes do povo demoram a atender às demandas, demoram a prestar atenção nessas demandas, tá? Então, vamos lá. Assumindo que as explicações sobre os verbos disponibilizadas na página anterior constituem a única possibilidade de uso, segundo a norma culta da língua portuguesa, que períodos estariam adequados a esta norma? Ou seja, nós teríamos que analisar todos os verbos que estão aqui, com seus respectivos significados, e teríamos que ver as frases com esses verbos, qual se encaixaria perfeitamente. A opção correta seria a letra B, somente os períodos 2 e 4, que os verbos estão com significado respectivo ao que aparece aqui para gente, tá? Por que eu fiz essa com vocês? Porque é uma mais longa, né? Ela realmente tem que ter um pouco mais de atenção.
As outras vocês farão sozinhos. 8h36. Vou dar 4 minutos só. 8h40 a gente continua. 5 e 6 só. Vamos lá? Número 5, A até D. E número 6 é só de marcar. E até que horas? 8h40. Só tem 4 minutinhos. Tá bom. Desculpa, Tatiana, qual que é pra marcar? Qual que é pra marcar na 4? Eu não entendi, não te ouvi. B. Letra Ah, B. tá bom. Vamos lá? Número 5 é uma questão super interessante porque fala sobre as frases, né? O uso da crase nas frases. E aí a gente teria que escrever, explicar por que a crase nesta frase foi usada ou não. Então, isso realmente fica bem interessante da gente saber, pois independente da explicação que cada um der,
Se vocês colocarem a essência da explicação, para mim está ótimo, que é sinal de que vocês entenderam a matéria. Porque cada um pode explicar a sua maneira, fica a critério de cada um. No entanto, é necessário que cada um esteja com a mesma essência. Então, na letra A, esse Azinho, ele não tem crase. Por que que ele não vai ter crase? Não tem crase, caraca. Não tem crase, pois a palavra pouco é uma palavra no masculino e a crase só pode com palavras antecessoras do A ou posteriores do A, tem que ser no feminino. Ainda não é isso. Vamos escutar outra. Quem pode me explicar? Quem colocou algo diferente do Rian? Na letra A, É, eu coloquei assim: em palavras repetidas não se aplica crase. exatamente. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Cara a cara, uma a uma, pouco a pouco, dia a dia, não existe crase. Rian, essa é a explicação correta para esta letra, tá bom? Não ocorre crase entre palavras repetidas. Tá Ok? bom. Então vamos lá. Na letra B, marcamos a passeata às 2 horas da tarde. Por que que esse A aí ele vai ter crase? Quando indica a hora exata na frase, se aplica crase. Thiago, isso aí, parabéns. Ocorre crase quando indica a hora exata, quando indica a hora específica. Show de bola. Aí vai ter crase. Na letra C, no sítio, passeamos a cavalo durante muitas horas. Por que que esse A não tem crase? Aí, Rian, vai entrar a sua explicação. Porque não ocorre crase antes de palavras masculinas. Ok? Nesta letra que entra a sua explicação. Entendi. Na letra D, entreguei as encomendas à secretária. Esse A vai ter crase por quê? Aí é uma explicação um pouquinho maior. Alguém se habilita ou eu posso já falar? O que acontece, pessoal? O verbo entregar. Quando a gente entrega alguma coisa a alguém. Então, eu entreguei a encomenda à secretária. Secretária é uma Tatiana, palavra feminino. Então, houve o encontro, houve a fusão de preposição mais artigo. Por isso que tem crase. Mas assim que eu ensinei crase a vocês, eu dei aquela explicaçãozinha que, em caso de dúvida, eu mudo a palavra que está no feminino para o masculino. Não sei se vocês lembram. Então, exemplo, se eu colocar, ao invés de secretária, eu escrever secretário, como é que vai ficar? Entreguei as encomendas ao secretário. Vocês também poderiam ter lembrado dessa. Não tem problema nenhum. Mas, segundo a norma culta da língua portuguesa, a explicação correta seria essa. O verbo entregar exige a regência da preposição a. E a palavra secretária está no feminino. Então, ocorre o encontro de A mais A. Vou botar aqui para vocês. minha mente deu um bobo agora.
Pronto. Da número 6 é referente à matéria de colocação pronominal, né? O que a gente viu nesta matéria? O uso dos pronomes oblíquos, né, nas frases com os seus respectivos verbos. Então, o pronome oblíquo ele pode estar disposto em uma das 3 posições, ou antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. Cada uma com a sua nomenclatura específica. Próclise, mesóclise e ênclise. Todas elas têm as suas características. Então, diante de tudo que a gente já viu, nós vamos marcar, assinalar com o X as frases em que a colocação pronominal está correta. Obedece à norma padrão. O certo aí seria o primeiro quadrado, o terceiro e o quarto. Não entendi essa questão aí, não. Pode explicar para mim de novo? Colocação pronominal é o uso do pronome oblíquo. Eu acho que você não participou desta aula. E aí você teria que pegar depois. Exemplo, o que acontece? Os verbos, além deles estabelecerem a regência, os pronomes oblíquos, eles acompanham os verbos também. Então, tem algumas características específicas que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia. Então, exemplo, a gente não pode iniciar uma frase com o pronome oblíquo. Você está em sala de aula, você está sem borracha. E aí você olha para Carlos e fala assim, Carlos, me empresta a borracha? Não pode. Aliás, você não fala nem o nome do Carlos, você já inicia a frase, me empresta a borracha? Não se inicia a frase com o pronome oblíquo. Isso é uma característica da colocação pronominal. O certo seria empresta-me a borracha, sendo que na linguagem coloquial, no nosso dia a dia, se tornou tão habitual, tão natural, que as pessoas utilizam o pronome oblíquo no início e nem percebem. Então, outra característica, a gente vai vendo que o não, né, o advérbio de negação não, o pronome oblíquo vai vir junto com ele. Exemplo, Carlos vai falar, não te empresto. Não te empresto. O te é um pronome oblíquo e veio junto com ele. No século XVIII e no século XIX, os verbos eles eram muito mais rebuscados, eles eram usados de uma forma muito mais rica. Então, os pronomes oblíquos eles vinham dentro praticamente dos verbos, no meio dos verbos, acontecer-lhe-ia, essas coisas assim que a gente não utiliza mais. Mas é necessário ter. Então, isso é o caso de ênclise. Na linguagem contemporânea, no nosso dia a dia, no século XXI, a gente não utiliza mais, mas eles ainda existem. E a ênclise é o pronome oblíquo que vem depois do verbo, que aí fica mais fácil. Atendê-lo, né? Não posso atendê-lo no momento. Atender é o verbo, lo, o pronome. Então, aí é um caso de ênclise. Foi essa matéria que a gente deu, mas eu acho que você não participou da aula. Então, os 3 quadradinhos que a gente tem que marcar aqui é o primeiro, o terceiro e o quarto. Repare no terceiro quadradinho o verbo informação. É um caso de ênclise. De mesóclise. Por que de mesóclise? Porque o ser é um pronome oblíquo e ele veio no meio do verbo. Informar, ser, ão. Então, o ser veio no meio do verbo. É uma linguagem culta da língua portuguesa. Então, a gente pode utilizar. Não é muito usado? Não. Mas existe?
sim. E a gente pode se deparar com ele por aí afora. No último, entregou-lhe. O lhe, na norma culta, fica mais correto ele vir após o verbo. Algumas pessoas, no seu uso diário, poderia falar perfeitamente a comissão lhe entregou. Seria de fácil entendimento? Sim, mas não estaria de acordo com a norma padrão. O pronome oblíquo lhe, segundo a norma da língua portuguesa, o correto seria utilizá-lo após o verbo. Então, entregou-lhe, pronome oblíquo após o verbo. É o caso de ênfase, tá? Aí aqui, para aprender tudo o que lhe é ensinado. Esse lhe veio antes de ensinado, porque veio acompanhado de um verbo de ligação. E aí, Ô, Tatiana, ok? mas tipo assim, eu posso usar o on, tipo, em outros verbos? Pode, claro que pode. Nós fizemos essa página já. Uma pena você não ter podido participar, mas nós já tínhamos feito. Vamos lá. São 8h52 e eu preciso passar uma informação para vocês. Virem a folha, vamos fazer rapidinho a página 98. Vamos fazer juntos. Eu Porque queria te perguntar uma coisa, Tatiana. Pode falar, Iago. Mas tipo, não é sobre a aula, não. É que, tipo, o Desimar postou na plataforma um bagulho da reunião. Só que não tá com o horário do nono, entendeu? Só tá do oitavo, até o oitavo. Não entendi nada, Iago. Fala de novo. Desimar, ela postou na plataforma sobre a reunião dos pais, a última. E só que não tá com o horário do nono, só tá até o oitavo. Entendi. Eu também recebi pelo meu zap agora, eu vi, mas eu te confesso que eu ainda não abri. Eu vou perguntar isso a tio Gil no intervalo e volto, tá bom? A falar, tá legal? Ok, Agora eu não tenho essa resposta, tá bom? tá bom. Bom, para a gente terminar essa primeira aula, peraí. Vamos lá. Na letra no número 7, o certo seria: o técnico colocou-me no grupo dos melhores atletas, conforme disse que o faria. Mas me preocupo com o meu desempenho e a opinião dos torcedores. Espero agradar-lhes. Então, a letra correta a ser assinalada aí é a letra C. Número 7, letra C. Na número 8, nós temos aí a palavra autoestrada. De acordo com o acordo ortográfico que foi assinado na década de 90, tá? Em 7 países, que eu já até expliquei isso para vocês, mas ele só entrou em vigor no ano 2000, né? Autoestrada é junto, porque o prefixo auto, o segundo elemento começa com a vogal E, então juntou. Autoestrada, autoescola, autoestima, agora é tudo juntinho. Antes não era. Eram palavras compostas por hífen. Mas aqui é só para a gente poder visualizar. Reparem, autoestrada veio separado e tem um caminhãozinho passando escrito reforma ortográfica. Então, na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica, com relação ao emprego do hífen. Todas as palavras estão de acordo com as regras, exceto qual palavra aqui de baixo não está escrito corretamente. Autorretrato? Não, autorretrato está correto. Houve a duplicação da A consoante. letra Autoajuda? A, letra A. A gente teria que marcar a letra A, mega empresa. Não está correto. Agora é tudo junto, Eu falei aqui. tá?
Micro-ondas agora é separado. Eu já até expliquei isso para vocês. Tem até esse exemplo no nosso livro. Anti-inflamatório também é separado agora, o prefixo anti. As outras estão todas corretas. Só a mega empresa que não estava. Aí, no número 9, nós teríamos que explicar por que as palavras micro-ondas e contra-ataque são escritas com hífen. Aí é aquilo também que nós já vimos, que tem até esses exemplos no nosso módulo, né? Porque o segundo elemento da palavra é iniciado por uma vogal, tá? O que acontece se vocês repararem? Vocês vão reparar isso agora. Reparem, micro-ondas, contra-ataque. O segundo elemento da palavra é iniciado com a mesma vogal da última palavra aqui, ó. Micro termina com O. Ondas começa com O. Então, não pode mais ficar junto. Contra-ataque. Contra termina com A. Ataque começa com A. Então, não pode ficar junto. Tem que haver a separação com hífen. Por isso que autoescola, autoajuda, autoestima pode juntar, porque termina e começa com vogais diferentes. Foi? Foi. Ótimo. Foi. Terminamos o módulo 4. Na próxima aula, assim que a gente começar, a gente vai bater um papinho antes e depois eu começo com a aula de redação propriamente dito. Não saiam porque eu estou anotando o nome. Carol, Arthur, Caetano, Carlos Gabriel, Gabi, Iago, Emily, Letícia, Marcos Vinícius, Natan, Pedro, Rafael, Rian, Stephanie e Vidinha. Agora vocês podem sair, tá bom? Um beijinho. Você pode dizer o que tem que colocar na 9 mesmo?